eu quero que você imagine comigo um cenário que é muito possível. Imagine que os democratas vençam em Arizona e levem os 11 delegados, os 10 de Wisconsin e os 16 de Michigan. Imagine também que Trump vire nos estados que estão mais disputados. Ganhe os 29 da Flórida, os 16 da Geórgia, os 15 da Carolina do Norte, os 18 de Ohio e os 20 da Pensilvânia, além, é claro, dos 2 delegados do 2º distrito de Maine e Nebraska. Se isso acontecer, eles empatam. E esse cenário é mais possível nessa eleição mais do que nunca. Mas e aí? O que acontece? Bora ver? Como eu já contei para vocês em um vídeo anterior sobre como funcionam as eleições nos Estados Unidos, o voto popular não conta para o resultado. O que importa são os delegados do colégio eleitoral. E para ganhar a eleição, você precisa da maioria absoluta desses delegados. O problema é que existem 538 delegados, um número par, o que faz com que seja possível um empate na eleição presidencial. Nesse ano, essa possibilidade é ainda maior, visto os estados que estão na disputa. No caso de um empate, o que desempata é o voto popular. Ha! Mentira! Como eu disse, o voto popular não conta. Então quem desempata a eleição é a Câmara dos Deputados, a atual, aquela que foi eleita em 2018. Atualmente, a maioria da Câmara, conhecida como House of Representatives ou Casa dos Representantes, é democrata. Logo, Joe Biden seria eleito caso a eleição empatasse. Ha! Mentira de novo. Pois é, não é tão simples assim. Para o desempate não conta os votos dos deputados em si, mas sim das bancadas estaduais. Ou seja, os 53 deputados da Califórnia, que é o estado mais populoso do país, decidem em qual candidato o estado vota. No caso, venceria Biden, porque a maioria é democrata. Mas Wyoming, o estado menos populoso e que tem apenas um deputado, também escolhe o seu candidato, com o mesmo peso de um voto da Califórnia. Lá venceria Donald Trump, porque o único deputado do estado é republicano. Apesar dos democratas serem a maioria da Câmara, Donald Trump seria eleito presidente, porque o Partido Republicano possui a maioria dos deputados na maioria dos estados, incluindo diversos que têm apenas um representante, como é o caso de Wyoming, que eu já falei, de Montana, Dakota do Sul e do Norte e o Alasca. Tá, ok. Isso significa então que Trump voltaria para a Casa Branca e Mike Pence permaneceria na vice-presidência. Ha! Tá, isso é verdade. Mas não porque Trump seria eleito pela Câmara, e sim porque Pence seria eleito pelo Senado. É isso mesmo. No caso do empate, a Câmara decide quem é o presidente e o Senado quem é o vice. Isso poderia fazer com que Trump fosse eleito presidente, mas Kamala Harris sua vice. Imagina só essa reunião de governo. Pois é, mas na atual configuração do Senado, isso não aconteceria. Assim como na Câmara, os senadores decidem qual candidato o Estado escolheria. Mas como existem só 2 senadores por Estado, aqueles que possuem um democrata e um republicano, muito provavelmente não chegariam a um consenso, anulando o voto. Atualmente, os republicanos possuem a maioria dos estados com 2 senadores do mesmo partido, 22, o que faz com que a gente possa afirmar que Mike Pence venceria contra Kamala Harris. Mas qual é a probabilidade de empatar? Pequena? É possível? Nunca foi tão possível quanto nessa eleição. Provavelmente, se isso acontecer, o processo de decisão vai ser muito conturbado. Vai ter ação na justiça, recontagem de votos e tudo mais. Ah, e claro, pode ser que um delegado resolva desempatar em dezembro. Lembra que eu falei em um vídeo que os delegados são pessoas e que às vezes eles não respeitam o voto que eles deveriam dar? Pois é, se em dezembro um delegado chegar lá e falar que não quer votar no Trump sim no Biden, resolvido. É isso, uma bagunça. Você tem curiosidade de saber algum outro tema? Comenta aqui que eu explico. Até a próxima.